Olá, hoje eu vou falar a respeito de como perdoar a si mesmo. Essa é uma pergunta que começou no vídeo anterior. Então, se você não assistiu, na descrição do nosso vídeo aqui vai ter o link que você tem a oportunidade de assistir. Veja, é um tema bastante complexo, então eu dividi ele em 3 subtemas. O primeiro é quando você precisa se perdoar por algo que uma outra pessoa está lhe acusando. A segunda situação é quando você precisa se perdoar de um acordo que você fez com você mesmo e você não está cumprindo. E a terceira situação é quando você se arrepende por uma tomada de consciência a respeito de algum mal que você cometeu para alguém ou para si mesmo. Tá? Então, no vídeo de hoje a gente vai focar na situação na qual uma outra pessoa lhe acusa de alguma coisa e você se sente culpado por isso. Veja, essa é uma situação bastante comum nos relacionamentos como um todo. A gente tem um hábito que é o hábito da acusação. Na minha opinião, é um mau hábito, mas é muito difícil você se livrar desse hábito. E quando você é o objeto dessa acusação, quando alguém está apontando o dedo para você e dizendo que você fez algo de errado, você vai sentir uma culpa e você tem que lidar com essa culpa. Nos relacionamentos, o mais comum de acontecer isso é num tipo de relação em que existe uma inversão de papéis. É como se existisse um mini teatro entre o algoz, que é o torturador, e a vítima, que é o abusado. E quem sente culpa é sempre o abusador, é sempre o agressivo, é sempre aquele que está na posição de mais poder. Então, um exemplo para a gente imaginar é um exemplo de uma discussão, de uma briga. Então, a gente vai imaginar uma pessoa que está na posição de mais poder, não porque ela tenha mais poder realmente, pode ser o seu chefe, mas pode ser o seu namorado, pode ser a sua esposa, pode ser qualquer pessoa que está no momento ali que a pessoa está brigando com você, especialmente se a pessoa estiver demonstrando agressividade. Então, ela está brigando, está acusando, está colocando isso. E a outra pessoa se coloca numa posição de vitimização. Então existe esse movimento, que é um movimento da natureza, em que existe um top dog e existe um underdog. Então existe um agressor, existe uma pessoa tentando dominar, e existe uma pessoa que está numa posição de submissão. Então essa tentativa é uma tentativa que ela existe, e esse jogo existe na tentativa de manter a relação. Então quando você se importa com essa relação, porque ela é uma relação profissional importante, porque ela é uma relação pessoal importante, essa dinâmica pode acontecer. Numa dinâmica em que você não se importa com a situação e acontece algo disso, você rapidamente se afasta dessa situação. Mas numa situação em que você quer manter essa relação, essa dinâmica pode acontecer. E aí, quando acontece isso, o acusador, ele coloca um papel de abusador, ele coloca uma agressividade, ele tenta submeter a pessoa ao poder dele. E a pessoa que é a vítima é a pessoa que causa culpa no outro, porque ela coloca um recado de que ela é uma vítima, uma pessoa indefesa, é um pobre coitado que não tem o que fazer, que não pode se defender. Então, que a infelicidade dela é responsabilidade desse abusador, desse acusador. Então, diferente do que vocês podem imaginar no primeiro momento, quem vai sentir culpa é a pessoa que está no papel do agressivo. Então, do ponto de vista neurológico, isso tem uma série de raízes. Então, o nosso cérebro, ele
é um cérebro ancestral que tem como um dos princípios a necessidade da relação, da formação da sociedade. Então, ele entende que para a sobrevivência do organismo biológico, ele precisa da sociedade, ele precisa das relações, ele precisa minimamente construir sociedades. Né? E ele carrega essa memória dessa necessidade, e essa necessidade ela é tão profunda que alguns filósofos colocam ela como a segunda maior necessidade do ser humano. A primeira é a sobrevivência e a segunda é o pertencimento, é que você pertença realmente aos grupos, ou ao grupo em que você entende que é o seu grupo. Naturalmente que o primeiro impulso é que você pertença à sua família. E aí os principais conflitos que existem são quando você se acredita muito diferente deste grupo, que é a sua família, e você não se sente pertencendo a essa família. E aí, por conta dessa necessidade de sociedade, a gente está disposto a fazer quase qualquer coisa. Veja, a primeira coisa é a sobrevivência. Em segundo disso, você está disposto a qualquer coisa para pertencer a esse grupo. E é por isso que você cria essas dinâmicas de relação. É claro que isso não é algo negativo. Numa sociedade, para o desenvolvimento da sociedade, é bastante inteligente que cada um exerça uma função e cada um exerça um papel. E que você faça o seu papel. Como sociedade, se todos nós jogarmos o lixo no lixo, por exemplo, a cidade vai ser mais limpa e vai ser agradável para todo mundo, vai ter menos bueiro entupido. Então, é muito importante para o cérebro humano, a inteligência caminha para um senso de sociedade, para um senso de comunidade. Isso se transpõe nos relacionamentos como uma necessidade de vinculação. Então você vai se vinculando com as pessoas. Você sabe, de um ponto de vista neuronal, que quanto mais relações você tem, mais protegido você está. E esse sentimento de proteção, esse sentimento de comunidade vai te dando uma importância também. Um sentido de valor a respeito de quem você é. Então é essencial que você tenha a sua responsabilidade social e que você seja responsável por cada uma das partes que você está compondo. Mas é impossível que num processo individual você possa se responsabilizar pelas falhas das outras pessoas. E aí vem a solução para o nosso primeiro problema. A solução para o nosso primeiro problema é uma palavra chamada autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade ela é um conceito que ela evoca o sentido da liberdade, que é um outro movimento que tem um ancoramento neuronal profundo. É essencial para o ser biológico ele se sentir em parte da comunidade, e o ser humano é um ser que é diferente dos outros animais. Ele tem a necessidade da liberdade, ele tem a necessidade da expressão individual, ele tem uma necessidade profunda de ser responsável pelos próprios atos, de criar coisas individuais, de ter uma separação desta sociedade, não por estar separado dessa sociedade, mas uma individualidade. E isso se manifesta através justamente do livre-arbítrio. Os animais, de modo geral, eles têm uma responsabilidade só na comunidade, só como grupo. Eles têm esboços de necessidades individuais. E é claro que isso varia de espécie para espécie, tem algumas espécies que têm mais, tem algumas espécies que têm menos, mas isso é uma regiãozinha que é especial do ser humano. Veja, quando você está expressando a sua espontaneidade, a sua liberdade, você não está ferindo o sentido de sociedade. Então, em algum momento, o nosso cérebro ele entendeu
que eu posso arcar com todas as minhas responsabilidades como sociedade para a sobrevivência do meu grupo. Mas se além disso eu puder trazer algo novo, algo a mais, eu posso fazer com que este grupo ele cresça. Isso é um grande dilema da sociedade. Ele foi muito bem retratado aí nos temas, na peça de teatro, tem um filme, tem um livro, que é da alma e moral. Então, o ser humano ele tem um conflito constante entre a comunidade, entre a relação em grupo e as expressões individuais de liberdade. E veja, no organismo biológico, as mutações são justamente o que permitem as evoluções. Então a gente mantém tudo muito bem estruturado e aí vem uma mutação. E se essa mutação faz um crescimento, ela se mantém naquele organismo biológico. Se aquela mutação não é positiva, ela é eliminada. E vocês podem começar a imaginar como que isso funciona nos grupos, nas relações, nas comunidades, nas famílias, nas relações dentro de um relacionamento também. Tá? Então, voltando ao nosso tema, você tem essa necessidade de liberdade, você tem essa necessidade de comunidade, e a solução para isso é a autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade, ela é um conceito que diz que você é responsável pelos seus atos e que a outra pessoa é responsável pelos atos dela também. E tudo isso sem que você perca justamente o senso de comunidade. Porque se você for realmente responsável, você vai assumir a sua parcela dentro das comunidades, das sociedades que você participa. E aí quando aparece esse conceito, é impossível que você se sinta culpado por algo que você não tem responsabilidade dentro de uma relação. Ou seja, quando uma pessoa acusa você de que você é responsável pela infelicidade dela, seja num relacionamento amoroso, seja numa relação de pai e filho, seja numa relação profissional, é claro que a pessoa não vai falar com esses termos. Ela vai colocar a situação de uma maneira que é justamente a situação que provoca a culpa, que é justamente, muitas vezes, o calcanhar de Aquiles, o ponto frágil daquela pessoa que tem o poder, que tem a agressividade, que tem esse tipo de energia. Mas quando ela coloca essa situação de que você é responsável pela infelicidade dela, e isso é o que gera muita culpa nas relações, se cada um é responsável por si, isso perde o sentido. Isso perde o sentido, mas isso não significa que você está isento da sua responsabilidade. Ou seja, você vai ter que fazer os passos subsequentes, que são manter os acordos que você fez com você mesmo e que é a tomada de consciência a respeito dos seus atos ruins. Então, essa primeira parte, ela é uma parte em que o cérebro ele entende uma situação de uma maneira mais ampla. Ele ainda não resolveu o problema, mas ele começa a entender qual parte é de cada um. Porque é uma ferramenta extremamente poderosa, a ferramenta da manipulação. Quando uma pessoa começa a jogar para outra as responsabilidades que são dela, isso faz com que a outra pessoa proteja você, dê coisas para você que talvez você ainda não consiga ter. Então, e cada um de nós se coloca muitas vezes na posição do abusador, da pessoa que está agredindo, do agressivo, do violento, e muitas vezes a gente se coloca na outra posição, na posição do submisso, na posição da pessoa que cede sem querer ceder.
E veja, em qualquer um dos momentos que você está nesses papéis, existe um objetivo de domínio, de manipulação. Um tentando manipular através da submissão, da força, da supressão, da combatividade, e o outro tentando manipular através da argúcia, através da manipulação, de gerar sentimentos negativos no outro. E na verdade, quando você traz esse sentido da autorresponsabilidade, você começa a quebrar esses padrões, ou seja, o agressor ele é responsável sim pelos atos de violência, eles sejam uma violência puramente verbal, seja um olhar que seja, ou às vezes chega até a violência física propriamente dita. E a vítima ela é responsável também por se colocar nessa situação, por não sair dessa situação, e muitas vezes porque existe um benefício nisso, porque existe uma vantagem nisso. Eu sei que é muito difícil a gente tratar desse tema, especialmente quando você está sofrendo por uma situação em que você está se sentindo abusado de alguma maneira. É muito difícil você ver que você em algum grau está escolhendo aquilo, você está se mantendo nessa situação. E você está se mantendo porque tem uma vantagem nisso, tem um ganho nisso. Então quando o seu cérebro consegue parar, avaliar essa situação, trazer o conceito da autorresponsabilidade e conseguir enxergar a situação de uma maneira mais ampla, é justamente o primeiro passo para que você quebre esses padrões e comece a sentir menos culpa. Os próximos vão ser a respeito dos acordos consigo mesmo, das coisas que você promete para você, que você não cumpre, que geram muita culpa. E a terceira é a respeito do arrependimento e a respeito de como você faz para essa tomada de consciência, quando você percebe que você está fazendo algo ruim também e que você precisa modificar isso. Se você gostou, dá o seu like. Se você acha importante esse vídeo, compartilha com alguém. E se você quer apoiar o canal para que eu continue fazendo esses vídeos, se inscreve no nosso canal. Um abraço e até a próxima.